No dia 13 de maio, Sol e Urano iniciam um novo ciclo de rupturas, transgressões, rebeldias, mexendo com os temas da materialidade e o senso de realidade. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Mais uma conjunção acontecendo, então mais um ciclo se iniciando e terminando o ciclo anterior, vale lembrar. A conjunção, o momento que os planetas se encontram na eclíptica, nenhum planeta está se juntando ao Sol, espero que isso já tenha ficado claro aí para todo mundo, mas que na eclíptica, do ponto de vista da astrologia, se inicia um novo ciclo, A partir da união de forças, também finaliza o ciclo anterior. A gente tem que ter em mente agora que aquilo que foram as rupturas, as transgressões, aquela estranheza, o senso de rebeldia ou a impulsividade para ser mais livre do ciclo anterior chega ao fim. E quanto mais clareza a gente tiver sobre aquilo que se passou, melhor vai ser para a gente plantar as sementes a partir de agora. O ciclo está iniciando, vai até 2025, daqui a pouco eu falo as datas, mas a gente pode aproveitar porque é um dos últimos que vai acontecer com Urano em Touro. Em 2026, Urano entra em definitivo no signo de Gêmeos e a história é bem diferente. Tudo isso que a gente está vendo, todas essas mudanças que a gente está assistindo desde 2019, vão ser concretizadas a partir do momento que ele mudar de signo. Então a gente vai continuar lidando, não é que terminou, porque não sei se vocês já perceberam, mas não existe essa coisa de que agora acabou, não tem mais aquilo que Urano mexeu em Touro. Tudo isso vai continuar tendo repercussão, a gente ainda vai mover muita coisa, vai mudar muita coisa. Essas mudanças que ele deixou com a passagem representando tecnologias, mudanças na forma de sustento, na forma de trabalho, na forma como a gente tira ali as condições de sobrevivência, tudo isso a gente vai continuar conversando, a gente vai continuar discutindo a respeito e implementando as mudanças. Porque, como eu sempre falo, as mudanças de Urano são muito bruscas. A gente não dá conta. Tudo acontece no estalar de dedos e, às vezes, é o que traz essa sensação de desorientação que a maioria das pessoas tem relatado. Que não consegue mais se identificar com o mundo, acompanhar as mudanças. Tudo é muito rápido e tende a ser acelerado ainda mais pelas tecnologias novas que foram desenvolvidas e as que ainda virão. Porque quando ele entrar em Gêmeos, a gente vai ter que falar de muita coisa, mas principalmente de revoluções na educação. Então a área da educação é a próxima, Às vezes a gente já tem que ir até se preparando aí nesse sentido. Com o Sol, o principal efeito ali de Urano em Sol é que Urano é o grande quebrador de correntes. Uma vez que ele foi destronado por Saturno, que ele perdeu ali o seu domínio, ele passou a representar ideais utópicos que pairam sobre nós. Então toda vez que a gente fala de Urano, a gente está falando de progresso, de utopia, de inovação, de coisas que estão na vanguarda, ou seja, de pioneirismo, de muitos movimentos e que a gente não consegue nem ainda entender de fato. Então Urano vem com esses ideais, com essa sensação. Isso pode causar estranheza, assim como também ele faz com que a gente se revolte, porque ele é uma força para libertar. Libertar de quem? Dos aprisionamentos, dos condicionamentos, das imposições que muitas vezes são representadas pela sociedade e pelas figuras de autoridade dessa sociedade. Então, quando a gente fala de revolta, é revolta no sentido de não mais concordar com aquelas regras, concordar com aquilo que está muito bem estabelecido, com aquilo que todo mundo diz que é a norma, que tem que ser obedecido. Eu não estou falando de quebrar necessariamente leis, de cometer crimes, mas estou falando de regras sociais, que são impostas pelas essas figuras de autoridade. Então ele vem com essa energia toda. Assim como também ele traz a excentricidade. Ele faz com que a gente sinta uma certa estranheza,
que é um movimento diferente. O próprio planeta se comporta de maneira diferente, mostrando o quanto ele é excêntrico, o quanto ele é diverso dos demais planetas. O seu movimento é diferente, né? A gente costuma falar que é uma oitava acima de Mercúrio, que a gente pode acessar coisas mais elevadas, né? Por isso que vem muito com essa questão do progresso, com essa questão da inovação, porque às vezes a gente vai acessar outros níveis de conhecimento e o que a gente tem hoje em dia, a gente ainda está na pontinha do iceberg, se vocês me permitem usar esse clichê aí, que tem muito mais coisa ainda para descobrir. Essa pontinha do iceberg já está causando um rebuliço danado no mundo, porque a gente não estava, mais uma vez, preparado. Aliás, a gente nunca está preparado para mudança nenhuma. As coisas pegam a gente. Urano é um transpessoal e sempre, né, a sensação é que a gente está sendo arrastado, obrigado a mover para frente, quando na verdade a gente queria estar ali na zona de conforto, na bolha, o que até certa medida eu entendo. Só que a gente precisa entender que o mundo não é mais o mesmo, né? As mudanças foram muito grandes, muito fortes. A gente teve até desde a passagem de Plutão em Capricórnio, que modificou muita coisa, destruiu muita coisa, e a gente ainda não consegue muito bem lidar com essas mudanças. Então Urano inspira tudo isso e arrasta quem não quer, quem resiste. Quem tem Sol e Urano no mapa dificilmente lida bem com figuras de autoridade, principalmente pessoas que são autoritárias. Porque lembra que eu falei que é uma energia para causar ruptura, para rebeldia, principalmente contra a autoridade? Então, quando encontra, se essa pessoa não trabalhar muito bem essa energia, quando ela encontrar alguém que quer mandar nela, que quer colocar ela na rédea curta, ela vai se rebelar. Ou, né, Urano tem um outro lado também, que se por um lado ele é o quebrador de correntes, ele pode aprisionar também a pessoa naquela condição. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar e entender essa energia. Tudo vai depender dos outros aspectos ali, mas a princípio essa pessoa precisa mesmo, né, de mais liberdade e se libertar, viver a sua essência como ela realmente é. Não adianta tentar conter. A força que é necessária para conter vai causar outros efeitos na vida da pessoa. É um impulso muito forte para a libertação, para vivenciar tudo que é tido como estranho, como diverso, como diferente, como esquisito, né? Muita gente usa essa palavra, apesar de eu achar uma palavra ruim, mas tudo o que indica que não é de acordo com aquele padrão, que não cabe naquela caixa. E isso muitas vezes custa às pessoas, faz uma força muito grande para resistir a esse impulso para se libertar, para viver de forma mais radical aquilo que sente que é a sua essência solar. Muitas vezes isso causa ali efeitos até mesmo de conter aquilo que era o brilho, aquilo que era a essência, porque lembra que eu sempre falo do Sol, o Sol é o principal ponto ali do mapa, indica as características, as habilidades que a gente veio desenvolver. Então, quanto mais a gente compreender esse lado, melhor tende a ser, para mostrar isso para o mundo, mesmo que soe estranho aos olhares alheios. Bem rapidinho, vamos às datas desse ciclo, né? A conjunção acontecendo agora no dia 13 de maio, o ciclo começa a se desenvolver a partir do dia 19 de agosto, né? Então a gente tem aí 3 meses pela frente para plantar e começar a trabalhar isso. A colheita vem só no dia 16/11 com a oposição. Então a gente tem até mês de novembro para aproveitar, trazer maior clareza para esse lado nosso de rebeldia, de ruptura, para aquilo que a gente quer demonstrar, para que quando chegue o auge a gente consiga trazer isso à tona de uma forma positiva. O ciclo vai se fechar, ou seja, começa a minguar a partir do dia 11 de fevereiro de 2025. E a nova conjunção, ou seja, o fim deste ciclo e o início de um próximo, só no dia 17 de maio de 2025. Então a gente tem mais de um ano aí para trabalhar com essas energias e aproveitar os potenciais. Vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais, as outras energias estão desenhadas ali. Peço também que compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Sol e Urano
formam um aspecto de conjunção, iniciando um novo ciclo que acontece no dia 13 de maio, às 6h13 da manhã do horário de Brasília. Mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol e Urano a 23 graus de Touro, né? Iniciando que a gente pode chamar de clareza nas rupturas, clareza naquilo que Urano está fazendo em Touro. Então a gente está olhando mais uma vez para esse senso de realidade que pouco a pouco está sendo, né, mexido ali. Aliás, pouco a pouco não, já há bastante tempo está sendo mexido por esse Urano em Touro. O que vai restar disso, né? O que de sanidade, o que de senso de realidade a gente vai ter quando esse Urano deixar Touro definitivamente em 2025, 2026. A gente tem a oportunidade de, né, esse ciclo iniciando agora e vai até maio do ano que vem. Como que a gente pode trazer maior clareza para isso? Como a gente pode enxergar essa energia de Urano, que é para utopias, né, que é para progredir, né, para trazer coisas inovadoras para a humanidade. De fato, a gente tem assistido muita tecnologia que mexe até mesmo diretamente com questões que representam a materialidade, como foi o caso das criptomoedas, que eu gosto sempre de falar, mas eu ressalto, não foram criadas com Urano em Touro. É um movimento bem antes, mas que teve uma difusão muito grande a partir do momento que ele entrou em Touro. Assim como novas formas de trabalho, né, uberização, uma série de coisas que foi mexendo, que Urano foi trazendo. Agora a gente está olhando para isso e buscando, né, o que tem de prático, o que tem de realmente ali que mexeu e que de certa forma foi benéfico para a gente. Ou ainda, o que a gente ainda não se libertou, né? O que a gente, nesse sentido dessas utopias que Urano representa, e aí vale lembrar que é um transpessoal e que arrasta a gente, quer queira, quer não, o Sol tenta jogar a luz ali, mas não quer dizer que a gente vai frear o progresso, não quer dizer que a gente vai frear as mudanças, mas é porque, de fato, muita coisa já não é mais como era antes. E a gente pode estar tendo dificuldade de se adaptar. Muita gente tem dificuldade de enxergar que o mundo mudou completamente. E eu falo sempre, as rupturas de Urano, elas são muito bruscas e a gente não se dá conta disso, né? Urano, que a princípio é uma energia para libertar, mas ele vem também com esse lado mais radical. Vamos progredir a qualquer custo, vocês estão muito estagnados. Isso falando de Touro. Então, há muitas dessas tecnologias impactaram diretamente, não só no senso de realidade, mas na forma como a gente tira o sustento, na forma como a gente encara o dinheiro. Não vai ser mais o mesmo, não é mais o mesmo, né? O Brasil é um país aí que está preparando a própria moeda digital, então a gente está basicamente se despedindo daquele dinheiro impresso, daquela cédula ali. Isso não vai ser de imediato, tá, gente? Mas é um processo. Então esse progresso não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás a inteligência artificial. Não vai voltar atrás nem mesmo a forma como a gente produzia vacina. Quem não vai lembrar aí, a vacina da Covid-19 foi uma tecnologia totalmente inovadora. Então, é uma série de coisas que a gente vai ver a partir de agora. E isso vai começar a ganhar corpo, né, a partir do momento que ele deixar o signo de Touro. No ponto individual, a gente também vai ter que olhar para isso, porque muita gente vai se sentir estranho nesse mundo e reage de uma forma negativa, né? Busca muitas vezes ali um radicalismo que não é necessariamente positivo por conta dessa energia toda, por conta dessa disruptura muito intensa, né? O Sol aqui também caminhando para encontrar com Júpiter, expandindo tudo isso. Então a gente tem que olhar com olhos objetivos, práticos, né? Com senso de realidade. O touro é aquele animal que não tira o pé do chão hora nenhuma. Então a gente tem que olhar para tudo isso e ver o que foi modificado e o que está restando dessa sociedade. Ou melhor, a partir dessas mudanças todas bruscas, onde que a gente está inserido? Se a gente vai fluir com isso, ou se a gente vai resistir, ou ainda, né? Se a gente vai fazer os filtros, porque nem todo o progresso que está acontecendo é um progresso que vai ser positivo para a humanidade de uma forma geral. Vídeo o que acontece com a mãe natureza. Então a gente tem
colocar tudo isso na balança e pesar. E por que eu tô falando isso? Olha, o sexto aqui ainda com Saturno pede que a gente tá mais pro lado do Urano agora, mas ainda assim a gente precisa focar em fazer as coisas muito bem feitas para não ter que recomeçar. A Vênus também tá chegando aqui para iniciar seu ciclo com Urano, mas ela também traz um ponto positivo, assim como Júpiter, né? Então tá formando aqui esse espelho entre Urano, Sol e Júpiter, e a Vênus ali se aproximando também. Algo que pode ser muito favorável, muito positivo aí para esses próximos períodos, para esse ciclo que está iniciando com muita energia do signo de Touro. O próprio ascendente cai aqui também, o ascendente também muito próximo aqui do Urano, mostrando que toda essa energia de Touro ela precisa ser trabalhada ao longo desse 1 ano aí que vai durar esse aspecto, porque a essência, né, o brilho pessoal arrastado, né, por esse Urano, ele precisa ter esse foco na materialidade, esse foco na praticidade, esse foco que muitas vezes do Touro ali busca segurança, busca uma série de coisas para utilizar favoravelmente. Ainda um sexto com a Lua, né? A Lua passando no signo de Câncer, pedindo empatia, pedindo capacidade de nutrição, capacidade intuitiva, né? A Lua tá dizendo, gente, vamos progredir, mas não percam de vista que às vezes a gente vai precisar, né, fazer ter um pouco de empatia com aqueles que estão ficando para trás, de certa forma. Então o progresso não pode ser tão avassalador, né? O emocional também ele vai ser impactado por isso. Então a ruptura acontece para que libere essas águas. Todo um jogo ali que também forma uma oposição com Plutão. É um período que a carga emocional é muito grande, a impulsividade para libertar é muito grande, e tudo isso pode resultar em mais rupturas daquilo que a gente estava esperando. É muito, muito intenso esse ciclo que está acontecendo, começando aqui entre Sol e Urano. Lá no meio do céu, a 23 graus, o signo de Aquário, né, como bússola, mostrando pra gente Aquário regido por Urano, o que está em jogo, né, nesse ciclo, que tudo que eu falei tem que ter um foco no amor fraternal, nos grupos do qual a gente faz parte, em beneficiar a humanidade de verdade. Não existe como a gente beneficiar a humanidade sem a gente cuidar do único planeta que nos dá a possibilidade de existir, que é a Mãe Terra. Tudo isso são coisas que a gente precisa considerar para esse ciclo. O progresso vai acontecer, mas ele não pode destruir o que ainda resta dos recursos naturais, ou a humanidade, né, tá em risco aqui. E sempre que o signo de Aquário aparece nessas mandalas, né, com aspectos mais intensos, eu falo, é mais um movimento importante para a fase de transição da era de Aquário. O que a gente fizer, o que a gente entender, a consciência que a gente vai desenvolver, a clareza que a gente vai trazer sobre essas mudanças, tendem a impactar para o bem ou para o mal essa fase de transição, aquilo que a gente está plantando aí pelo caminho para quando chegar de fato a era de Aquário. E o potencial que a gente tem de influenciar, né, da gente estar vivo, eu já falei isso inúmeras vezes, que um dos grandes potenciais é que a gente possa semear coisas positivas para que essa fase de Aquário, né, para que essa era de Aquário seja de fato uma fase de muita coisa boa para a humanidade. Que a gente não está só lutando por questões básicas, a gente está lutando para construir uma nova sociedade, né? Uma nova humanidade, uma nova civilização. Então são coisas aí que a gente precisa pensar, e é transpessoal e não tem como a gente falar a não ser dessas questões todas que envolvem a coletividade. E é isso tudo que eu vejo nessa mandala aí do início do ciclo. Espero que seja útil aí para todo mundo. Então a mandala mostrou as energias que a gente tem que considerar, né? O Sol ali fazendo uma conjunção com Urano, mas tem o Júpiter, tem a Vênus, então tá muito favorecido esse ponto. A gente pode aproveitar e trazer um crescimento positivo nesse sentido. Assim como também que a gente precisa se firmar no Saturno sempre, né? Independente de aparecer ali num sexto, a gente sempre pode usar a energia de Saturno com responsabilidade, seguindo as etapas, né? Fazendo cada coisa da melhor forma possível para garantir os resultados. Saturno e Urano são meio assim, às vezes eles entram no embate,
Porque o Urano é muito para o progresso, o Saturno tenta conservar. Saturno está em Peixes. Então também traz um pouco do amor incondicional para essa energia. Além da Lua em Plutão, que a gente pode fazer as limpezas do campo emocional para ajudar também aí a não virar uma carga explosiva durante esse novo ciclo. E aí eu sempre falo desse impulso de Urano, né? Porque ele é imprevisível, ele é muito abrupto. Então, quando a gente estava esperando uma coisa, acontece outra. E esse impulso, às vezes a gente resiste, porque ele fala assim, olha, você está aí aprisionado a essa condição, a essa situação, a não sei o quê, então se liberta. Viva de acordo com aquilo que você sente. Só que isso sugere um radicalismo na nossa mente. Então eu fico indo de um lado para o outro, né? Oscilando de um polo para o outro e tende a tomar medidas extremas, né? Então, às vezes estava ali muito aprisionado, vai querer romper com tudo, sai brigando com todo mundo. Isso causa um efeito negativo que muitas vezes não estava querendo. Assim como a força que é necessária para segurar esse impulso de Urano é muito forte e ela traz consequências. Às vezes a gente fica com situações aí até mesmo de problema de saúde por conta de resistir tanto a esse impulso. E o que é preciso fazer nessas horas é analisar dentro de si, né, de acordo ali com o que tem na essência, de acordo com o que sente ali que é ressonância para você, tem que fazer sentido sempre, né? É algo que eu falo muito aqui no canal, tem que fazer sentido na sua vida tudo que eu tô falando, porque senão fica só um monte de informação que não ancora na sua realidade, mas principalmente naquilo que você sente. O Urano pede, liberte, viva, por mais estranho que possa parecer. Só que dentro disso, né, é preciso também trabalhar para que não destrua tudo aquilo que construiu. A transgressão manifesta dessa forma. Então, às vezes, a pessoa acha que ela precisa abandonar tudo que ela tinha, largar a mão de tudo para viver de acordo com aquilo que sente, só que isso não necessariamente vai trazer os resultados que ela estava esperando. Então, tem que ter esse jogo de cintura para lidar com a força de Urano, né? É meio que trazer o Saturno mesmo, nem tanto para avançar, mas também nem tanto para segurar, né? Fazendo ali um caminho do meio do Buda, que é um ensinamento que eu sempre uso aqui, alcançando pouco a pouco maior essa sensação de liberdade. Mais ou menos isso que eu quero dizer, né? A gente precisa lidar com esse impulso de uma maneira mais sábia, sabendo aproveitar os potenciais sem ficar desorientado, mas também sem ficar, né, perder ali o juízo por causa de tanta força que tem que fazer para segurar. Isso me leva também a falar sobre o medo da mudança, mais uma vez. Sempre que eu falo de Urano, eu falo disso, né? A gente observa hoje no mundo que as pessoas vêm com aquele discurso de que antigamente era melhor, que o mundo era melhor antigamente. O mundo continua a mesma coisa, né, com potenciais ali, com coisas potencializadas para mais ou para menos, mas a violência, tudo isso que as pessoas reclamam continua do mesmo jeito. Corrupção sempre existiu. Não há nada de novo embaixo do sol. Também gosto desse pensamento. Mas a gente tende a pensar que lá atrás era melhor, que a gente entendia por conta do medo do que o futuro vai trazer. Então, às vezes a gente fala aqui das tecnologias, da inteligência artificial, muita gente tem medo da IA tirar um emprego, por exemplo, porque não sabe como que vai ser esse uso da IA no dia a dia. É algo novo, então não dá para conceber, né? Às vezes é o que eu falo aqui também, as manifestações a gente vai ter que esperar para que aconteçam os aspectos para a gente ver na prática o que vai se materializar. Porque esse trabalho de ficar tentando adivinhar as coisas, muitas vezes deixa a gente desorientado, assustado. E esse medo do futuro, muitas vezes ele é justificado por uma série de atitudes da nossa sociedade, mas ele faz com que a gente pense que a gente tem que retroceder tudo. Então eu vou parar de usar tecnologia, eu vou voltar a usar a lâmpada incandescente, porque a de LED não sei o que, tem um monte de coisas que eu não entendo, mas também coisas que eu não procuro entender, desenvolver esse conhecimento.
O medo, em essência, é falta de informação, é falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente entender dessas ameaças, por exemplo, a inteligência artificial aí, melhor vai ser para a gente se preparar para essas mudanças. Vai ser da forma como a gente está esperando? Dificilmente. Mesmo trabalhando com previsão, a gente sabe que as previsões não são acertadas porque elas são baseadas em coisas que aconteceram no passado. Não quer dizer que a gente vai manifestar da mesma forma. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque esse medo do futuro, ele faz com que a gente erroneamente se volte para trás achando que lá era melhor, que lá era um mundo de sonhos, e não era. E a gente sabe que não era, né? Que às vezes a gente tá passando pelas situações aqui e já quer avançar lá para frente, porque a gente está numa situação incômoda. Então esse incômodo faz a gente se prender ao passado e vem muitas vezes com uma nostalgia muito grande. Isso pode gerar até mesmo um sentimento depressivo e até depressão, porque a pessoa fica achando que lá atrás era melhor. E o futuro é um grande monstro que vai devorar todos nós. Então as mudanças a gente não tem como escapar delas, a gente só tem um movimento para frente. Quanto mais a gente entender, melhor. E o meio do céu aparece ali mostrando a importância disso que eu estou falando, porque a gente está, de fato, no que eu chamo de fase de transição. Então a gente está entre a era de peixes, saindo da era de peixes, entrando na era de aquário. O que é esperado que a gente possa afirmar a partir de 2.300, 2.400 com mais precisão. Hoje a gente considera que a gente está na fase de transição. Então a gente está vendo o nascimento da era de aquário, aprendendo a lidar com muita coisa, com essa profusão de informação, por exemplo, com essas novas tecnologias que estão surgindo. Então tudo tem tudo dá uma sensação de desorientação. Então é nesse sentido que a gente precisa também encarar que a gente está aqui para construir algo novo. A gente não está aqui só para olhar o que não deu certo, né, para olhar para a era de peixes e falar aquilo que não deu certo, apontar o que foi de errado. A gente está aqui, de fato, para construir uma nova civilização. E uma civilização do qual a humanidade pode dar um salto gigantesco de verdade, principalmente se considerar os valores, né? O amor fraternal, né? Focar no bem comum, na coletividade, na humanidade de verdade, não só da boca para fora. Então a gente precisa progredir nesse sentido e entender que nós que estamos aqui vivos nessa fase, que é um grande privilégio, que às vezes é meio doloroso porque a gente não vai ver o resultado, mas o privilégio da gente deixar, né, sementes aí que possam germinar positivamente lá no futuro, impactando a humanidade. Só que para isso a gente precisa rever muita coisa, né? Como eu falei, a gente precisa rever o que não deu certo na era de peixes, a gente precisa rever certas coisas na nossa civilização atual, como que o progresso é sempre entendido como gerar mais lucro, né? Então é sempre a busca de ferramentas que tragam mais riqueza, que tragam mais lucro, na falsa promessa de que todo mundo está enriquecendo e não está. Então a gente precisa repensar esses modelos, né? Por que o progresso é sempre hoje em dia colocado como algo que tem que gerar mais lucro, quando a gente está vendo que o custo disso é muito grande, o custo disso é o que resta dos recursos naturais, é o que resta da Mãe Terra, né? De certa forma, aquilo que são as bases que nos sustentam nesse planeta que a gente está consumindo simplesmente para gerar mais lucro, mais capital. Então a gente precisa repensar nisso também, porque o futuro que eu falei, que dá medo, né? Que é uma grande incógnita, ele também está condicionado às nossas atitudes, que a gente que está aqui, que a gente pode pressionar por mudanças de diversas formas, ou tomar as atitudes ali que a gente quer ver. Muita gente está plantando árvores pelas cidades, por exemplo. Isso é uma atitude que não precisa de governo, que não precisa de legislação, que já está aí, é só pegar e fazer. Então tem uma série de coisas que podem minimizar os impactos, mas a gente também tem que pressionar no sentido de que tem que preservar o que ainda resta e recuperar aquilo que foi destruído. E enquanto a lógica for do lucro, e o lucro e o progresso forem tidos como sinônimos, a gente não vai conseguir fazer essa pavimentação
para uma nova era de fato. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre Urano e Sol no seu mapa natal, o link está na descrição para me chamar no Zap e marcar sua consulta. Lembrando que eu estou para reajustar os preços, o que de fato vai acontecer em breve. Então isso não é uma promessa, é só para trazer mais dinheiro, porque eu não estou fazendo isso. Realmente vou ter que aumentar, mas ainda dá tempo de aproveitar. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.